Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a noite da verdadeira libertação. É a noite em que, ao romper as trevas da morte, Jesus ressuscita vencedor. Por isso a Igreja celebra esta Páscoa, permanecendo em espera viva da volta do nosso Senhor, que vive e reina no mais altos céus e no coração de todo aquele que o busca com sinceridade. Hoje, quando entramos em procissão luminosa na igreja, não fizemos apenas um gesto bonito. Nós recordamos o caminho do povo de Deus rumo à terra prometida. E recordamos também o caminho da humanidade da qual fazemos parte. Quando a história pesa, quando há rumores de guerra, quando os preços começam a subir e as pessoas ficam preocupadas em acumular, em guardar, porque tem medo do que está para acontecer. Quando as noites parecem longas demais, os seres humanos continuam buscando a luz. Mesmo diante das tragédias deste mundo, a Páscoa chega ao coração da noite, com estes ritos antigos, com as profecias, com as leituras que animaram gerações e gerações ao longo de 5.000 anos da história, desde que o homem, tendo saído da idade da pedra, da idade do bronze, nós fomos visitados por Deus e Ele deixou seus sinais em nossa história. Esses ritos antigos, cheios de beleza, eles transformam a realidade e tornam a vida mais leve, suportável, porque dá sentido a cada coisa. Este círio pascal, esta grande vela que acendemos hoje, ao comunicar sua chama às muitas velas que vocês trouxeram em mãos, no meio da escuridão, tornou-se para nós a imagem do próprio Cristo ressuscitado. Ele não apenas ilumina por fora, Ele rompe as trevas, a escuridão da morte, comunica a vida e compartilha conosco o seu destino glorioso. Por isso nós cantamos, eis a luz de Cristo, e repetimos, demos graças a Deus, porque nos concedeu este presente extraordinário, esta dádiva. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem busca a verdade encontra Jesus. Quem encontra Jesus encontra a si mesmo, porque Ele nos revela a nós quem nós somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Muita gente vive cercada de medo, e com razão. Vivemos situações, muitas vezes, de inseguranças. Mas nós viemos aqui para acender a luz do mundo e trazer esperança às pessoas. Familiares nossos, colegas de trabalho, cidadãos, vizinhos, conhecidos. É uma chama pequena que cada um de nós carrega. Mas essa chama é capaz de incendiar o mundo, se formos capazes de comunicá-la às pessoas, assim como fizemos entre nós, um acendendo a vela do outro. Nas leituras, ouvimos que o povo de Deus foi guiado de noite por uma coluna de fogo e durante o dia por uma nuvem que os protegia do sol. Para nós, esta coluna e esta nuvem tem nome, Jesus Cristo, o ressuscitado, hoje simbolizado neste círio pascal. O Evangelho nos mostra mulheres que caminham bem cedo para o sepulcro.
elas vão procurar o Senhor e vão com vontade de escutar novamente a sua palavra. Por isso as pessoas voltam à igreja. Por isso elas buscam, de alguma forma, saciar a sede de conhecimento, saciar a sua necessidade de dar um sentido à vida. Aquelas mulheres que foram de madrugada ao sepulcro e tiveram essa experiência extraordinária de ouvirem a voz de um anjo, foram iluminadas e saíram dali, encontraram Jesus e o reconheceram. A palavra as iluminou e elas se tornaram as primeiras catequistas da história. Uma sociedade marcada pelo poder masculino, uma sociedade onde o feminicídio não era considerado crime. Deus escolhe estas pessoas, estas mulheres, para serem as primeiras evangelizadoras da história. Elas é que foram dizer aos discípulos: Ele está vivo. Aqui está um ponto crucial da nossa fé: seguir a Cristo e estar atento à sua palavra. É por isso que a nossa participação na missa dominical não é um costume sem sentido, uma mera obrigação, mas é uma necessidade. É assim que nós entramos numa familiaridade verdadeira com o nosso Deus, para aprender a viver segundo o Evangelho, ouvindo a palavra, meditando em nosso coração, levando-a conosco para a nossa casa, para o trânsito, para o nosso local de trabalho e de lazer. Nós não vivemos só de pão, vivemos também da palavra de Deus, palavra que nos anuncia os valores do reino do céu: amar a Deus e ao próximo, ter compaixão dos que sofrem e ser parte viva e atuante da igreja, que é o corpo redivivo, místico de Cristo. Então a Páscoa não é só sentimento, a Páscoa é direção. A palavra de Cristo nos orienta quando o mundo nos confunde. E hoje, talvez como nunca na história humana, o mundo é capaz de nos confundir nas mensagens falsas, nos discursos de ódio e tudo aquilo que nos faz ceder à tentação de sermos menos humanos, para nos tornarmos críticos, para nos tornarmos algozes, para nos tornarmos ideologicamente posicionados contra a vida, contra aquilo que Deus fez e viu que era bom. Hoje, destruir o mundo, matar alguém, é incentivado nas redes sociais. Pessoas simples, pessoas de bom coração, recebem mensagens deformadas em sua própria casa, em seu quarto. E ali, muitas vezes, sozinhos diante de uma tela iluminada, desaprendem o que significa ser humano, para serem competidores, para serem feras, para serem predadores nesse mundo. As crianças e os mais jovens são alvos principais dessa corrente diabólica que quer tirar Deus do coração das pessoas e ensinar uma verdade que não é a que Jesus trouxe. A celebração da Páscoa nos dirige a Cristo e nos recorda a caminhada feita pelos sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a Eucaristia e a Crisma, os 3 sacramentos da iniciação cristã. Depois da pandemia, um fenômeno tem marcado a vida das paróquias, não apenas no Brasil, mas no mundo. Cresceu de forma exponencial adultos que procuram os sacramentos da iniciação cristã,
homens e mulheres de mais idade, que por algum motivo não tiveram a chance, não foram batizados, não comungam na igreja, não foram crismados. E depois da pandemia, talvez por causa dela, talvez por termos visto assim a fragilidade da nossa vida, a ponto de que um vírus invisível pudesse matar só no Brasil 700 mil pessoas. Muitos se voltaram para esta realidade espiritual de que a igreja tem falado ao longo desses 2000 anos. O batismo nos integra ao povo de Deus. É no batismo que nós nos tornamos efetivamente filhos de Deus. É na mesa sagrada que nós nos alimentamos dessa força espiritual que só em Deus se pode encontrar. É na crisma que nós confirmamos e damos testemunho de quem somos e do que queremos. A nossa igreja nos diz que estes sacramentos são a antecipação do mundo que é de vir. Aquele Jesus que foi buscado ao amanhecer e que o anjo anunciou como ressuscitado, nós o encontramos hoje na igreja, por meio dos sacramentos que Ele deixou para nós. A ressurreição de Cristo não é apenas lembrança de um fato passado, é um dom glorioso do amor de Deus, e cabe a nós nos apropriarmos deste dom. Ele está dando, mas depende de cada um de nós querer, buscar e aceitar. Deus nunca violenta, nunca nos força, nunca nos magoa ou machuca. Ele sempre se propõe. Ainda essa semana, durante as confissões, alguém disse: eu quero acreditar, mas quando eu vejo tanta coisa errada, eu fico pensando, será que Deus existe mesmo? Será que Deus se importa com essas coisas? Por que Deus não para a guerra? Reflexões de uma pessoa que crê. Conversar assim com Deus não é desrespeito. Olha a história de Abraão. Abraão brigou com Deus. Isaac se atracou com o anjo de Deus a ponto de ser ferido. Tudo em busca da verdade. Eu disse àquela pessoa que me questionava: Deus não violenta. Ele acompanha a história da humanidade. Ele dá sinais. E nós somos chamados a perceber os sinais de Deus, acreditar neles e a viver dessa forma. Outro dia, outra pessoa me perguntou sobre Abraão e o que ele pretendia fazer ao seu filho Isaque. Ele disse: eu não aceito que Deus tenha deixado Abraão levantar a faca contra o seu filho. Isso aconteceu há 5.000 anos. Era o costume daquela gente antiga. O Monte Moriá era um grande vulcão. De vez em quando ele explodia e destruía tudo ao seu alcance. Porém, as lavas traziam do fundo da terra minerais preciosos, e em torno do vulcão a terra era muito rica. Então as pessoas se mudavam para lá. E eles acreditavam que dentro do vulcão, daquela grande montanha, existia um grande demônio, que era na verdade o Senhor da vida e da morte. E aquele Senhor exigia sacrifícios humanos, sangue humano. Por isso, para terem uma colheita boa, um rebanho farto, para terem paz, eles ofereciam sacrifício humano àquele Deus que na sua imaginação vivia na montanha. Deus entra na história, na cultura. Ele não diz assim para as pessoas: isso é bobagem, não façam isso. Ele entra na cultura, Ele nos acompanha. Ele fez com que Abraão subisse a montanha, mas não deixou que matasse seu filho. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Tudo isso é catequese, tudo isso é ensinamento, é pedagogia. Deus caminha conosco na história. Nós estamos evoluindo, Ele está conosco, mas ainda falta tanto para que nós nos tornemos
essas pessoas espirituais. Nós ainda temos tanto a aprender sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre Deus. Hoje, com certeza, sabemos mais a respeito de Deus do que os discípulos de Jesus. Mas ainda falta muito para conhecer. Deus não nos apressa, não nos atropela. Ele caminha conosco. Ele nos dá sinais da sua presença. E espera de nós respostas de fé, de coragem. Talvez alguns entre nós até acreditem em tudo isso. Talvez alguns entre nós até acreditem que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Mas não deixam que esta notícia, este evangelho, mude as suas vidas. Muitos de nós carregam a cruz como um enfeite, um ornamento. Muitos de nós fazem oração aos santos, pedindo coisas, mas não se deixam transformar pela palavra, pela novidade. Permanecem surdos, cegos, diante da luz, diante do sol, diante do brilho que nos atrai. Hoje, o Senhor chama a cada um de nós a viver, não pela lógica deste mundo, que nos atrai, nos seduz, mas pela vontade do nosso Criador, que nos desafia. É noite. No entanto, não precisamos ter medo do escuro. Jesus repete às mulheres aquilo que o anjo lhes disse: não tenham medo. Ele está no meio de vocês.